O troca-troca entre XPLG11 e o HGLG11 é uma fraude? É uma maracutaia? É uma técnica administrativa? O que será? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai mais ou menos entender o que eles fizeram, esses dois fundos imobiliários, e eu vou te dar a minha importantíssima opinião sobre este assunto. Seja bem-vindo ao canal Pobrismo. Meu nome é Júnior Correia. Não seja um pobre de espírito, deixe o seu like, curta, compartilhe e comente o que você acha desse troca-troca dos dois. Cara, primeiramente, entenda o que aconteceu. XP LG11 e o HGLG11 são dois fundos imobiliários e nesse caso específico aí são dois galpões logísticos que ficam lá no Rio de Janeiro. E o que eles fizeram? Eles são concorrentes entre si, eles locam esses fundos, esses barracões, né, para empresas, esses barracões logísticos, e um comprou a metade, praticamente a metade do outro. O HGLG comprou 49% do XPLG, e em contrapartida o XPLG comprou 49% do HGLG. Ou seja, trocando assim, tirando os preciosismos em palavras do português correto para o afegão médio entender, um comprou a metade do outro. Mas por quê? Deve-se entender o seguinte: o Rio de Janeiro há muito já vem passando por uma crise de diversas naturezas. Crise de segurança, e são galpões logísticos. Lembre-se que precisam de investimentos em segurança. Até isso custa para o cotista no final das contas. E lá naquela região, segundo algumas pesquisas que fiz para gravar este vídeo bem completinho para vocês, existe muita concorrência porque tem muito imóvel vazio, muito imóvel com muitos espaços em vacância. Isso gera uma concorrência predatória. Cada vez aluguéis menores, cada vez as empresas têm mais ofertas, as que permanecem, as que continuam lutando para sobreviver no Rio de Janeiro, têm ofertas de aluguéis mais baratos. E você, sendo um gestor de empresa, você compraria um contrato, compraria não é a palavra correta, mas você montaria a sua posição em um contrato de aluguel onde fosse mais lucrativo para você, se você fosse o proprietário da empresa. Então, cada vez que vence um contrato de aluguel de um desses galpões, a empresa recebe diversas ofertas para alocar locais mais baratos para ela. E lá na ponta, você como investidor de um fundo imobiliário, acaba vendo o seu rendimento diminuir. Os gestores dos fundos imobiliários vendo esse problema acontecer, né, logicamente, eles são pagos pelos cotistas justamente para fazer essa gestão da melhor maneira possível, eles acabaram encontrando uma solução técnica, tá? Primeira coisa, não foi uma fraude. Não é de maneira nenhuma uma fraude, tá? Nenhuma. Volto a dizer, não é de maneira nenhuma uma fraude. O que eles fizeram foi completamente legal, lícito. Foi às claras, foi um negócio, ao meu ver, justo. E por que eles fizeram isso? A razão principal é justamente por conta dessa concorrência predatória. Como um é concorrente do outro e os dois têm valores já de aluguel muito semelhantes, muito próximos, vai acontecer que vai equalizar. Então um não vai mais ser concorrente do outro. Não vai adiantar o Júnior ir lá na empresa, no HGLG, ó, o XPLG me faz mais barato aluguel, vou mudar para eles lá, ó. Aí eu vou lá no XPLG, ó, o HGLG fez a proposta melhor, ficar nesse vai e volta ali para baixar ao máximo possível o valor do aluguel. Os dois sendo a mesma empresa, tanto faz se a empresa aluga do galpão A ou do galpão B, não importa, porque, volto a dizer, os dois são 50% agora, na verdade é 49,51, 49,51% de cada um. Mas no final das contas,
lendo ali, foi uma negociação também que não gerou assim nem lucro nem prejuízo para nenhuma das partes. Foi uma negociação que deu empate assim, em termos de investimentos, tá? Só que, pelo fato do regramento dos fundos imobiliários, etc., essa negociação permitiu gerar, com a venda de um pelo outro ali, gerar rendimentos, porque, de certa maneira, foi dinheiro que entrou no caixa e vai ser distribuído aos cotistas dos fundos. Então, se o seu objetivo é comprar um fundo imobiliário para ter rendimentos, isso foi muito bom para você, porque vai gerar mais dividendos dos imóveis para você. Você vai receber mais pelas suas cotas do fundo, graças a essa negociação. E a longo prazo, você vai ter o benefício de que não vai mais existir essa concorrência entre os dois. Você vai acabar sendo mais protegido por uma certa... Não seria um termo correto, reserva de mercado, porque não trata-se disso, mas naquele local específico, quem quiser locar, independente do galpão que escolher, vai estar contratando dos mesmos donos. Isso, então, vai fazer com que, se é alocado lá ou do B, o rendimento vai ser o mesmo. E como um é 49% e 51%, outro 49% e 51%, de qualquer maneira, o rendimento vai vir para o bolso do cotista, que é o que o investidor quer. Então, na minha visão, do ponto de vista do cotista, um excelente negócio. Um excelente negócio. Agora, se a gente for fazer uma análise mais profunda a respeito de mercado mesmo, isso, de certa maneira, agora é opinião, é minha visão das coisas, é muito ruim. Porque mostra que os gestores estão tendo que fazer milagres para preservar o valor das coisas que o próprio mercado deveria preservar este valor. Aí é um estado que está com a segurança falida, cheio de problemas políticos, as empresas indo embora, muitos problemas sociais, e isso hoje já começa a refletir nos fundos imobiliários. Agora você imagina o restante do pessoal lá do Rio de Janeiro, né, a população do Rio de Janeiro, quantos não sofre a mais por conta disso, para o ponto de chegar aos níveis de interferir em galpões logísticos. E, infelizmente, a gente não vê, né, uma solução de curto, médio prazo para isso. Né? Provavelmente a gente vai ver mais negócios dessa magnitude dentro dos fundos imobiliários, talvez. Algumas outras soluções apareçam também com empresas para sobreviver e manter os seus rendimentos aí ao longo do tempo, né? Para não pararem as operações no Rio de Janeiro. É muito, do ponto de vista econômico, macroeconômico e social, é ruim, porque sim, diminuiu a concorrência justamente para defender o interesse do cotista, do investidor do fundo imobiliário. Só que, por outro lado, diminuindo a competição, diminui a eficiência e todos aqueles outros conceitos que a gente sabe que um mundo capitalista e de concorrência deve respeitar. E aí, concorda comigo? Discorda? O que você achou do troca-troca do HGLG XPLG? Deixe aí nos comentários e lembre-se, você não pediu para nascer pobre. Não faça força para continuar pobre. Valeu!